A paz do Senhor, boa noite, já é bom dia, né? Primeiramente um abraço a todos, aqui quem vos fala é o Evangelista Nunes. Estou entrando aqui no ar muito tarde, tive aqui hoje, foi uma noite corrida aqui no meu trabalho, e geralmente eu só posso fazer a live quando está mais tranquilo, né? Quando as coisas ficam mais tranquilas. Então eu quero primeiramente me solidarizar, né, com a família do nosso irmão Claudão. Um abraço, sinta-se abraçados nesse momento de perda, né? O nosso irmão Claudão foi chamado ao lar eterno, e eu sei que apesar de o apóstolo Paulo ter escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, que nós não devemos nos entristecer como os outros que não têm esperança, mas fica uma dor, fica uma falta, principalmente os familiares que vão sentir a falta dele, mas isso com certeza vai ser superado, e nós sabemos que foi da vontade de Deus que acontecesse. Não sou calvinista, mas eu acredito que se Deus não permitiu a cura, é porque Ele queria o irmão Claudão pertinho dele. Um abraço, estou aqui iniciando essa live hoje um tema muito interessante. Eu tinha marcado para quarta-feira, mas também tive com esses festejos juninos aqui no meu trabalho. Geralmente eu faço as minhas lives a partir do meu trabalho, pelo fato de ser mais tranquilo, não ter cachorro latindo. E aí eu tento fazer essa gravação, essa live, essa transmissão por meio aqui quando está mais tranquilo. E com certeza vamos ter mais tempo mais tranquilo aqui. Tá tarde sim, mas eu sei que essa live vai ser transmitida também, né? Ser gravada, está sendo gravada, vai ser publicada no YouTube, né? @Evangelista Nunes, canal @Evangelista Nunes, onde você também vai poder estar visualizando, dando sua opinião, porque não é a minha opinião, mas é a palavra de Deus. Claro que existem várias interpretações. O grande teólogo Rodman Williams chama os dons do capítulo 12 de Romanos como dons funcionais. Os dons funcionais, e os dons do capítulo 12 de 1 Coríntios são chamados dons de diversidade, ou chamados dons que são operações diretas do Espírito Santo, conforme nós vamos ver através da leitura. Nessa manhã, que já é 12, né? São mais de 12 horas, são 12 horas e 14 minutos, primeiros momentos do sábado. Quero mandar um abraço a todos os nossos irmãos, ao pastor Willam, a toda a sua família, pastor Jorge, pastor João Batista, que é o vice-presidente do Ministério IECP, Igreja Evangélica Cristã Pentecostal. Um abraço a todos os nossos irmãos, né, que vão possivelmente assistir essa live, pois eu vou compartilhar no YouTube e também nos nossos grupos. Isso porque nós queremos sempre, trazer conhecimento, compartilhar conhecimento da palavra de Deus. É isso que nós precisamos a cada dia. O apóstolo Paulo ele chega a dizer, escrevendo aos Filipenses, que nós devemos crescer constantemente no conhecimento da palavra de Deus. Então, para que haja uma harmonização naquilo que nós cremos, naquilo que nós defendemos, digo nós no sentido de povo de Deus, em condição de igreja, como sou dirigente de congregação, sou considerado um líder, eu tento sempre procurar levar ao povo uma verdade escriturística. E eu acredito que cada vez que nós pesquisamos com seriedade, nós nos armamos de mais conhecimento, de mais palavra do conhecimento, né? Viver crendo e aprendendo ao longo do tempo, porque ninguém sabe tudo, ninguém nunca vai saber tudo,
mas à medida que nós podemos aprender, nós vamos sim compartilhando. É aprendendo e compartilhando, porque eu creio que nós não vamos chegar nunca, a não ser lá no céu, quando nós estivermos frente a frente com Jesus, é que todas as coisas, todos os conhecimentos ali serão conhecidos, todos os tesouros do conhecimento, né? Mas um abraço à minha esposa Rosileide, né? Diaconisa Rosileide, um abraço ao meu filho Isaac William. Deus abençoe vocês e também a todos os nossos familiares, vocês que estão aqui no meu coração e que eu quero sempre compartilhar esse conhecimento. Falando dos dons, o tema da nossa live de hoje são diferentes os dons de Romanos 12 e 1 Coríntios 12? Primeiramente vamos abrir Romanos, né? Vamos fazer uma leitura, eu já fiz uma prévia, já coloquei na abertura da live, eu coloquei um pedacinho de Romanos 12 e um pedacinho de 1 Coríntios 12. Né? Inclusive são os dois capítulos iguais, né? Capítulo 12 e 12, mas tem uma diferença um pouco interessante, né? Só aquele que está ligado, só aquele que está ali, né, focado na palavra vai perceber. E essa realidade se dá no capítulo 12, verso 6 de Romanos. O capítulo 12 e o verso 6 de Romanos tem dizendo assim: temos diferentes dons. Isso foi o que eu coloquei na abertura, né? Parte A. E a continuação, de acordo com a graça que nos foi dada. Olha, é muito diferente. Veja 1 Coríntios 12 agora. Capítulo 12, versículos 6 e verso 7. Eu coloquei o verso 7 na abertura da live, né, que você vai poder ver no título da live. É o capítulo 12, verso 7. Mas eu quero abreviar um pouco, quero ler um pouco antes, porque o versículo 6 ele tem interessante afirmação, né? Uma afirmação interessante. Diz: há diferentes formas de atuação. Olha, preste atenção. Mas, né, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo e em todos. E o versículo 7, que foi o que eu coloquei na abertura também, diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Esse é o versículo 7. Se você voltar para o capítulo 12 em Romanos, vai perceber que não é a mesma coisa. Como assim? São chamados dons de ministério, ou dons diferenciados voltados para o ministério. Será que existe diferença mesmo? Vamos lá. O versículo 7, a continuação do versículo 6, dizendo melhor, do capítulo 12 de Romanos, diz assim: se alguém tem o dom de profetizar. Olha, é diferente. Aqui diz, no capítulo 12 de 1 Coríntios, diz que é segundo a manifestação. O que é manifestação? É aparecimento ou acontecimento. Isso indica que qualquer pessoa na igreja, os dons do capítulo 12 de 1 Coríntios, qualquer pessoa na igreja pode, de repente, começar a falar em línguas e interpretar. Qualquer pessoa na igreja, segundo o capítulo 12 de 1 Coríntios, pode a qualquer momento profetizar, ou pode operar milagres, ou pode, qual é o mais? Discernimento de espírito, que mais? Variedade de línguas, são os dons do capítulo 12. Operação de milagres. Então não é, veja bem, os dons do capítulo 12, eu coloquei aqui o tema, são diferentes dos dons de Romanos e de 1 Coríntios 12, e a resposta é sim, são diferentes. Mas por quê? Ora, porque os dons do capítulo 12, ele vai falar dos dons que são voltados diretamente, são chamados dons de capacitação. Uma pessoa que tem capacidade, por exemplo, de rebocar uma parede,
essa pessoa ela é conhecida como uma pessoa que sabe rebocar, uma pessoa que sabe dirigir, uma pessoa que sabe ah, fazer pintura e assim por diante. Então essa pessoa, ela não depende de uma atuação do Espírito Santo, veja bem. É isso mesmo que o apóstolo Paulo escreve? Sim, vamos lá. Temos diferentes dons, de acordo com o quê? Com a graça que nos foi dada. Bom, são chamados dons da graça. Dons que vieram por meio da graça e que cada um vai desenvolvendo e vai se manifestando a partir do momento que aquela pessoa é colocada numa determinada função. É como se o pastor de uma determinada igreja quisesse escolher alguém para um cargo de liderança. Aí esse pastor ou esse irmão que vai procurar a pessoa para colocar no cargo de liderança, vai na casa de um fulano, de um irmão, que de repente aquele irmão é tido como uma pessoa organizada, uma pessoa, na igreja ele é uma pessoa organizada, uma pessoa de liderança, mas ele vai fazer uma visita na casa daquele irmão e de repente a primeira coisa que ele chega lá e vê é aquele irmão brigando, as coisas tudo bagunçadas, as coisas tudo fora de ordem, e de repente aquele irmão ali, aquele dirigente, aquele pastor, tem uma surpresa. Será que é só na igreja? Então, não. A pessoa que tem os dons da graça, voltado para a capacitação, certamente é uma pessoa que ela vai se destacar em qualquer lugar. Os dons da graça, eles são exclusivos para a igreja do Novo Testamento. Ele não é visto no Antigo Testamento. Já os dons espirituais, do capítulo 12, eles são vistos no Antigo Testamento. O único que não é visto, ou seja, um dos dois únicos, que é línguas, falar em línguas e interpretação. Esses dois não é visto no Antigo Testamento. Mas todos eles, operação de milagres, discernimento em espírito, nós vemos ali o profeta Micaías, nós vemos ali Eliseu, né? Todos eles sendo manifestados os dons, alguns dons de operação de milagres e maravilha. Embora, né, os profetas eles tinham uma estrita relação íntima com Deus e chegavam, como eu comentei na live anterior, chegava até a momentos que o profeta não dependia diretamente de uma resposta divina. Ele mesmo dizia, citando aqui, por exemplo, Elias. Elias, ele olha para o céu e diz assim, segundo a minha palavra, não é segundo o oráculo de Deus, não é assim diz o Senhor, mas segundo a minha palavra, vamos lá ver, confirmar aqui, por exemplo, 1 Reis, deixa eu ver se é 1 Reis, capítulo 16 ou é 17, deixa eu me ver aqui para eu não estar pecando, tá bom? Glória a Jesus. Esse capítulo 17. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha, os profetas eles tinham uma relação de intimidade tão grande, assim também foi Eliseu. Eliseu simplesmente não ia orar, não precisava dizer assim, eu vou orar e Deus vai me dar a resposta. Não, os profetas, né, eu comentei na live anterior, que os profetas eles tinham uma relação de intimidade tão grande com Deus que eles simplesmente diziam a palavra e aquilo ia acontecer. Josué não era profeta, não era considerado como profeta, mas como o tema, o título Nabi, né, que aplica-se a homens inspirados ou homens espirituais também, não somente aquele que profetiza. Então ele, quando da ocasião da derrubada de Canaã, ele já levantou a mão e jurou no nome do Senhor. Disse, eu juro no nome do Senhor que quem reedificar essa cidade perderá o seu primogênito.
E aquele que lançar as portas perderá o seu unigênito. Ou seja, ele levantou a mão e isso aconteceu. A pessoa que reedificou teve suas perdas. Então, esses homens eles tinham uma relação muito íntima com Deus, a ponto de eles falar a palavra e de repente acontecer. É o que acontece, por exemplo, nos dons espirituais do capítulo 12. De repente a pessoa está ali e de repente a operação do Espírito Santo vem e a pessoa é tomada e ela profetiza e ela faz afirmações e aquilo tem que acontecer, porque foi Deus que por meio da operação do Espírito Santo fez com que aquilo viesse realmente ser falado, ser feito. Alguém está, né, enfermo e de repente a pessoa chega e diz, se levanta dessa cama, porque Deus está dizendo que você vai ser curado. Então, são operações diferentes, né? O capítulo 12 fala, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo mesmo Espírito, pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito. Há quem possa até querer se contradizer, se contrapor nesse tema, pelo fato de a palavra é dado, né? A um é dado. Não, mas aquilo ali, essa palavra é dado, tá, no sentido de ser concedido no momento da operação. Não é que a pessoa diz assim, eu vou na casa do irmão João, na casa da irmã Chiquinha, porque na hora que eu chego lá, ela fala, e o que ela fala se cumpre. Não, não é assim. Agora, se você volta para o capítulo 12 de Romanos, aí sim. São pessoas que são conhecidas, por exemplo, como profetas. São pessoas que são conhecidas, por exemplo, como aquele que gosta de socorrer. Um caso desse, eu vou citar 2 casos na Bíblia. Um caso é profeta, o outro caso é Dorcas. No caso do dom, do capítulo 12 de Romanos, que diz aqui, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, isso é capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que em Antioquia havia profetas. Mas não eram profetas porque pelos dons do Espírito Santo, no capítulo 12, não. Eram profetas conhecidos por eles terem a habilidade de dizer aquilo que realmente tinha que acontecer, aquilo que realmente era o certo, né? Alguém precisava de um conselho, dizer, não, eu vou me aconselhar com o profeta, eu vou perguntar ao profeta. Ou a pessoa tinha um sonho e de repente ia na casa do irmão, que a Bíblia diz que ele era profeta. Então ele ia e aconselhava. Realmente era um profeta, mas dentro do ministério. E hoje na igreja atual, na igreja odierna, é necessário que se tenha também esse tipo de crentes. Crentes sérios, crentes comprometidos, homens de Deus, homens sérios, mulheres sérias, que possam alguém dizer assim, eu estou com dificuldade nisso, estou com dificuldade naquilo, e de repente a pessoa vai tomar um conselho daquele homem, que é considerado um profeta, não um profeta pelo Espírito Santo, mas um profeta segundo a graça. Amém? É isso, essa básica diferença que existe nessa passagem. Passagem do capítulo 12 de Romanos e a passagem do capítulo 12 de 1 Coríntios. É uma grande diferença no que concerne a atuação do dom. Vamos lá. Se alguém tem o dom de profetizar, olha, se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Ora, se você for para o capítulo 12, diz que a um é dado o dom de profecia. Veja bem, que a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro dom de curar, pelo único Espírito, e a outro poder para operar milagres, e a outro profecia. É claro que lá no capítulo, Paulo faz um intervalo, nessa passagem de Coríntios, né? Ele faz um intervalo como não faz um intervalo no capítulo, né? Foi a divisão do capítulo, e Romanos não tem diferença no capítulo. Ele faz como eu diria,
ele faz um intervalo antes de entrar em outro assunto, faz esse intervalo no próprio capítulo 12, e dentro do capítulo 12 ele insere a questão do amor, né? Capítulo 12, versículo 9 em diante, o apóstolo começa agora a falar sobre o amor. Já em 1 Coríntios, Paulo não dá um intervalo, pelo menos na divisão de capítulos e versículos, aqui na NVI, ele já passa do capítulo 12 e no capítulo 13 ele faz a fala sobre o amor, né? Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Então Paulo ele começa agora a mostrar sobre o amor, o que ele fala no capítulo 12 de Romanos, mostrando que sem o amor é impossível que esses dons venham ter o seu êxito. Ou seja, você não vai, por exemplo, você que está odiando seu irmão, você que tem raiva do seu irmão, quer que seu irmão morra, você não vai dar uma profecia para ele que ele vai viver até 120 anos. Então, assim, mais ou menos isso. A pessoa que odeia o outro, com que cara vai? Então, nem adianta, né? Porque não funciona. O Espírito Santo não vai estar te usando se você está odiando seu irmão. Mas há uma grande, monumental diferença, porque no capítulo 12 ele diz, se o seu dom é servir, olha, quando Paulo fala isso, se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Tem dom de contribuir? Tem. E esse dom é uma capacidade. É uma capacidade, não é uma manifestação do Espírito Santo. É algo que a pessoa tem. Está ali na pessoa. E a outra, se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Eu vou até passar aqui, porque eu vou concluir agora em 1 Coríntios. Me mostre, né, de forma redundante uma semelhança entre esses dons. Não tem. Não existe semelhança. A profecia aqui no capítulo 12, a pessoa que profetiza, é a pessoa que é habilitado, é capacitado por Deus, pela graça, né, tem isso, de aconselhar, de falar uma palavra profética para uma determinada pessoa, baseada naquilo que ele tem em mente, no conhecimento que ele tem ali. Já no capítulo 12, essa é a diferença, Paulo está inserindo os dons do Espírito. Esse é dons do Espírito. Eu sempre faço uma relação entre dons e frutos. Porque alguém pode dizer assim, por que é que Paulo fala do amor? Porque Paulo diz que a árvore será conhecida pelos seus frutos. Se tem um irmão, se eu, vou colocar-me aqui, se eu estou vivendo uma vida totalmente fora da palavra de Deus, e digo que estou sendo usado sempre pelo Espírito Santo, está havendo uma discrepância, está havendo um erro, um engano. Por quê? Porque os frutos do Espírito Santo, esses frutos serão produzidos numa árvore que sou eu. Essa árvore tem que ser cultivada. E para ser cultivada, é preciso que regar com a palavra, ter comunhão, viver em obediência à palavra de Deus. Mas aquele irmão falava e acontecia, aquele ali era um homem de Deus, aí agora ele está desviado, agora ele está afastado do Evangelho. Talvez seja por isso mesmo que ele está afastado do Evangelho. Por quê? Porque Deus estava cobrando dele e ele estava fazendo as coisas de Deus com desprezo. E aí ele está no mundão, né? Praticando as coisas erradas, correndo o risco de perder a salvação se morrer no pecado. Então é isso. Há uma grande diferença. Essa diferença é exatamente aí onde os dons do capítulo 12 de 1 Coríntios são dons do Espírito. E os dons do capítulo 12 de Romanos são dons
da graça. Nos dons da graça, você é habilitado, você é capacitado. E essa capacitação é conhecida por meio do desenvolver do trabalho. Já no capítulo 12 de 1 Coríntios, para encerrar, a pessoa, ela é, né, a manifestação do Espírito Santo vem. Ela vem e ela não permanece. Você não é um profeta, você não é um operador de milagres, você não é aquele que tem fé, que possa remover montanhas, você não é aquele que discerne os espíritos, você não é aquele que fala em línguas e em variedade de línguas, mas isso vem para você à medida que Deus quer que venha. Amém? Importa saber de uma coisa, fazer como o apóstolo Paulo disse no capítulo 14. Se você está buscando os dons, busque com cuidado, principalmente o dom de profetizar, porque quem profetiza não fala aos homens. Perdão, quem profetiza não fala a Deus, mas fala aos homens, ou seja, ele fala para o bem-estar um dos outros. Já quem fala em uma língua, essa língua desconhecida, fala a Deus e não aos homens. Precisa ser interpretada. Essa é a básica diferença que existe entre os dons do capítulo 12 de Romanos e 1 Coríntios 12, que Rodney Williams chama no capítulo 12 os dons de aperfeiçoamento ou os dons de ministério. E os dons do capítulo 12 de 1 Coríntios são os dons de operação do Espírito Santo. É dele. Ele faz dos dons dele o que bem quiser para o bem-estar da igreja. Amém? Deus abençoe você. Um grande abraço. Se você me assistir no canal do YouTube, me ajude dando sua contribuição ao comentar, ao se inscrever no canal, para que essa mensagem possa chegar a outras pessoas. E se você fazer isso, você estará compartilhando a live que está sendo gravada e que vai ser publicada no YouTube logo após o seu término. Deus abençoe, um forte abraço. Por hoje é só. Na próxima semana volto com a live semanal e Deus nos abençoe fortemente nesse final de semana, tá bom? Aqui fica meu abraço para todos, em nome de Jesus. Life, so pro.